E nós vivemos uma etapa, nós vivemos um processo que estamos, como humanidade, degenerando o reino vegetal. Nós não vamos descrever aqui, mas vocês devem saber o que temos feito, não é, com o reino vegetal. E nós temos participado de uma degeneração deste reino. De forma que os devas têm tido muito trabalho, não, para equilibrar isto. Não vamos descrever não, o que fazemos com o reino vegetal na agricultura, nas experiências científicas e tudo isso, não? E no nosso próprio trato com as plantas. Nós somos capazes de colocar uma planta num vaso de plástico, por exemplo, que é um vaso onde a raiz não respira, né? E as floriculturas já vendem as plantas nos vasos de plástico, exatamente para a raiz não respirar e dali a pouco você ir comprar outra planta. Então os devas são degenerados, os vegetais são regularmente degenerados por nós. Nós estamos falando das floriculturas, porque muitos de vocês compram coisas nas floriculturas, né? Então procurem comprar coisas em vaso de barro e não em vaso de plástico, porque o plástico não é adequado para você ter um ser vivo ali dentro, porque as raízes não respiram. Então é preciso que a gente tenha certas noções, e há livros que falam disso, há livros teosóficos que explicam esse assunto. Nós podemos nos informar um pouco, e mesmo que não tivermos um contato direto com a atividade agrícola, que sejamos pessoas citadinas, né? Nós podemos saber de certas coisas e colaborar para que essa degeneração, né, em todos os sentidos, se dê menos. E essa degeneração que o homem está produzindo no reino vegetal, ela é não só física, mas é também espiritual. Porque há produtos vegetais, há coisas que o reino vegetal teria que introduzir na Terra, já na evolução do reino vegetal, e que não tem condições de introduzir. De forma que nós estamos criando um obstáculo para uma série de evoluções no reino vegetal. E para que certos vegetais, para que certos arquétipos vegetais não desapareçam, quando nós dizimamos, por exemplo, uma espécie que aparentemente no plano físico ela desapareceu, não? Como existem muitas plantas que estão desaparecendo. Mas aí este trabalho espiritual leva esses arquétipos e está como os mantendo vivos em outros planetas, em outros mundos, para que eles possam voltar à Terra, porque eles fazem parte do plano para a Terra, fazem parte para o desenvolvimento do reino vegetal aqui. Então esses arquétipos depois serão trazidos de volta para cá, depois da transição, quando a humanidade for outra, quando a humanidade não tomar consciência, não é, de certas coisas. E nós sabemos que essa hierarquia dévica, que trabalha com as plantas, eles têm, em geral, um deva regente, quando tem uma árvore que presta serviços extraordinários. Senão, esta árvore tem os devas normais, não é? Mas algumas árvores, como árvores guardiãs, ou árvores que estão transmutando, não, coisas da humanidade, e que são árvores mais antigas. Então essas árvores têm devas regentes e que têm uma clara orientação, não, para trabalhar, inclusive na manutenção dessas árvores. E assim os devas estão suprindo o reino vegetal, quando é possível, dos nossos maus tratos, da nossa indiferença e tudo assim.
E como os devas são muito sensíveis, reconhecem nesses videntes pessoas interessadas em orar, não é? Pelos outros reinos, pelos reinos da natureza. E então, através deles, nós recebemos essa comunicação. E como se trata de uma comunicação de um Deva que está nas terras da Irmandade, é muito bom que a gente conheça. E eu vou ler para vocês comentando o que ele disse, para vocês terem uma ideia da consciência dévica. Vocês sabem que nas escolas oficiais da humanidade nem se fala em Deva. Para você saber da existência dos Devas, você precisa se aproximar de certa literatura teosófica, né? Ou de certa literatura espiritual. Mas aqui nós achamos que era útil vocês todos saberem desta comunicação, para vocês sentirem uma aproximação maior com este reino, que faz parte do reino angélico. E tem havido muitas perguntas e muito interesse a respeito daquele tipo de anjo que nós chamamos de anjo da guarda, porque é um tipo de anjo que acompanha cada ser humano durante a sua evolução. Então, como nós temos falado muito dos anjos da guarda, mesmo através dos grupos de oração e tudo, então aqui é importante que vocês tenham um contato com esse setor do reino angélico que são os Devas. E aí vocês vão ter uma ideia do tipo de interesse e o tipo de energia que eles manifestam em uma transmissão. Veja, os seres dévicos que trabalham no bosque das terras da Irmandade, aqueles que estão nas terras da Irmandade devem saber que ali tem um bosque habitado por devas. E talvez, tendo essa abertura com eles, não? Talvez possam perceber alguma coisa ou ajudá-los em alguma coisa do trabalho deles. Os seres dévicos da região do bosque das terras da Irmandade nos chamaram para estar com eles ali naquele local e nós então, sim, respondemos imediatamente que iríamos toda terça-feira. Então toda terça-feira esse grupo vai lá e tem o seu contato com os devas. E após fazer alguns mantras, depois desse convite, não? Após fazer alguns mantras, eles começaram a ver várias esferas brilhantes voando rapidamente acima de nossas cabeças. Então aí, como naturalmente a hierarquia autorizou esse contato, inclusive consciente, com os devas de lá, não? Que estavam precisando de um contato conosco, talvez para se expressarem um pouco, não? Sabendo que nós estamos trabalhando todas essas coisas com mais afinco ultimamente. Então, após alguns mantras, várias esferas brilhantes voavam rapidamente sobre nossas cabeças. Uma energia de muita alegria começou a permear aquele local. Então eles perceberam, não só por essa visão, não, dessas esferas, mas eles também perceberam que uma onda de alegria naquele local. E aí viram que os devas já estavam presentes, e não só um. Logo vi que acima de nós havia um grande disco branco, e desse disco descia uma energia branca para o centro do nosso círculo, que eles se puseram em círculo para orar e fazer contato com eles. Então logo se manifestaram 3 grandes devas que se apresentaram como o Deva das nascentes, porque nós andamos muito preocupados com água, né, aqui, e quem rege a água são os devas da água, são os devas da nascente, são os devas da própria água também.
Então ali estava o Deva das nascentes. Isso se deu naquele período da seca. Estava o Deva das grandes árvores e o Deva das montanhas. Nós temos aqui uns montes e tudo, então ali havia o Deva das montanhas. E o Deva das montanhas permanecia mais silencioso. O Deva das montanhas é daquele grupo que deve ter a ver com a Colina das Aparições. E esse estava muito silencioso. Quer dizer que o assunto era outro. O assunto não tinha nada a ver com a Colina das Aparições. Então, houve em profundo regozijo por esse encontro de irmandade. Transmitimos que, com a nossa gratidão, viríamos sim toda terça-feira falar com eles. E compartilhando o amor pela criação manifestada em todos os reinos. Agora, aqui eles começaram a dizer o seguinte: sentimos falta de vossa presença, seres humanos, representantes da espécie que se move pelo planeta e que se multiplica de maneira rápida. Sempre porque são eles que fazem os corpos, compreende? Então, estão muito ocupados agora, estão muito ocupados. Nunca estiveram tão ocupados. Nossos fios de luz não podem acompanhar tanto movimento, já que, em geral, buscam, por livre vontade, afastarem-se de nós. Sim, porque nunca se encontra uma senhora grávida, não? Que saiba que ela está lidando com seres dévicos no seu útero, não? E não há nenhum contato, não há nenhum reconhecimento disso. Eles fazem a criança até o fim, depois entregam o ser para um anjo, não é? E pronto. E a mãe nem se deu conta de nada. Enfim, nós somos muito desinformados em certos assuntos ocultos. Nós somos muito desinformados com respeito à vida invisível, não é? Da qual participamos. Então ele diz: nossos fios de luz não podem acompanhar tanto movimento, já que em geral buscam por livre vontade afastarem-se de nós. E quando se fala em Deva para uma pessoa, ele duvida, ele não está seguro se aquilo é verdade, enfim, não existe um acolhimento, desses seres invisíveis, não só desses, mas de muitos outros. Em geral não existe acolhimento, mesmo a respeito do anjo da guarda, né? Como vocês sabem. E às vezes o anjo da guarda tem alguma comunicação a fazer e não consegue, porque nós estamos completamente desligados. Não temos nenhuma relação. De forma que muitas coisas nós podemos não ser servidos. Então, porque nós, por livre e espontânea vontade, nos afastamos deles. Entregamos nosso amor e serviço para a construção de vossos corpos materiais e sutis, para que possam estar preparados para ser ponte e canal com a divindade superior. Eles trabalham com os nossos corpos para que os nossos corpos sejam o mais perfeito possível, porque eles sabem que nós somos seríamos a ponte para os reinos subhumanos se comunicarem com os reinos superiores. Nenhum Deva, nenhum ser infra-humano pode se comunicar, por exemplo, diretamente com a energia espiritual. Eles não têm porque nós somos uma corrente evolutiva e nós estamos exatamente nesse elo da corrente que seria a ponte entre eles e os planos superiores. Então este Deva está dizendo que eles fazem conosco tudo o que tem que fazer, inclusive cuidar dos nossos corpos, formar os nossos corpos e tudo isso. Mas nós
não sabemos o que temos que fazer com eles, que seriam ser a ponte entre eles e a energia espiritual, a energia divina, para que a energia espiritual e a energia divina pudesse fluir até eles por nosso intermédio. E nós não somos uma boa ponte, não é, evidentemente, para nenhum reino da natureza. Por isso o reino animal está atrasado, o reino animal também está em crise, por falta daquela energia que caberia a nós canalizar para eles. Mas em vez de nós canalizarmos esta energia superior para eles fazerem uma evolução mais avançada, nós os matamos para comer, ou nós ignoramos a presença deles, de forma que a humanidade está bem em falta com os reinos da natureza em geral. A humanidade não está cumprindo a sua tarefa quando os outros reinos estão cumprindo plenamente. E o reino vegetal, diga-se de passagem, é o reino que mais cumpre a tarefa. Foi o reino vegetal o que mais realizou o arquétipo que ele tem. Foi o reino vegetal que cumpriu aquilo que o plano tinha reservado para ele. Cumpriu quase tudo. O reino vegetal, por exemplo, tem mais flores do que nós temos pessoas boas, por exemplo. As flores são o máximo que o reino vegetal produz. As flores são a maior manifestação deles pela glória de Deus. Eles produziram as flores e as produziram para Deus. E nós não temos gente boa no mesmo número que eles têm as flores, porque a humanidade deveria produzir gente boa, né? Gente no caminho da perfeição, porque isso seria a sua tarefa. Porque a humanidade, com aquilo que produz, é um reino que não está respondendo, não, aos planos de Deus ou aos planos da criação. Então ele diz aqui que eles fazem tudo o que tem que fazer, mas que nós não estamos sendo ponte para que a divindade possa fluir sobre eles. Isto é um pouco triste, né? Se pode empregar esta palavra. E se fôssemos ver isto com respeito ao reino animal, então passaríamos a orar pelo reino animal. Bem, mas como geralmente, a partir dos primeiros anos de vida encarnados, começam a se afastar de nós e até evitar nossa presença, não podemos fazer mais que o mínimo permitido para que não se desintegrem. Porque eles já estão percebendo como colaboradores da nossa criação, eles participam da nossa criação. E como participantes, eles já estão percebendo que nós estamos em perigo de nos desintegrarmos. Então, não podemos fazer mais que o mínimo permitido para que não se desintegrem por suas próprias ações, estranhas à ideia original. Porque eles sabem que cada reino da natureza tem uma ideia original para ele. E cada ser existe uma ideia original para ele. E que nós, como seres humanos, não realizamos esta ideia. E eles fazem o possível para que a gente realize, mas não tem resposta a respeito disso. Então eles fazem o possível para que a gente não se desintegre. E aqui não explica como é que eles fazem isto. Por suas próprias ações estranhas à ideia original. Não conhecemos a ideia para vocês, mas obedecemos a cada impulso que vem do alto, para que em integração possamos auxiliá-los e cumprir o caminho de manifestação dessa ideia. Eles não conhecem a ideia toda sobre nós, porque eles não têm inteligência para isso, não? Eles não têm mente. Eles conhecem, eles têm o impulso de fazer algo
que está dentro da ideia da criação. Não compreendemos porque escolhem o caminho contrário, em vez de compartilhar e de multiplicar a vida. Destroem o que lhes é dado com amor e subtraem aquilo que os manteria vivos. Eles veem, percebem, enquanto eles colaboram com a nossa vida, eles percebem que nós subtraímos vida de nós mesmos. Eles percebem que nós não cuidamos da vida, que nós não desenvolvemos a vida, que quase tudo que nós fazemos é para diminuir a nossa capacidade de vida. E isso vocês não precisam pedir confirmação, porque vocês veem isso todos os dias por aí. Compreendemos que vivam a redenção e que sejam a expressão dela, mas ainda não entendemos como vocês podem, aqueles que já despertaram para a realidade e caminham mais unidos conosco, como podem sentir satisfação e laços de união com aquilo que os prende à ilusão, com aquilo que subtrai a vida dos seres, com as máquinas criadas para confundir, com as ondas não naturais criadas para destruir e com todo o elemento não criativo que os afasta do Criador. Essas máquinas criadas para confundir, eles devem estar se referindo àquilo que Maria também se referiu, que é a televisão, não os meios de comunicação e tudo isto. Veja que nós temos aqui nas terras da Irmandade devas bem adiantados, hein? Temos devas bem adultos. E por isso a Terra da Irmandade começou e nós nunca fizemos nenhum esforço para aquilo evoluir. Nós só tivemos que manter aquilo aberto. De forma que eles são realmente ali os responsáveis pela energia das terras da Irmandade. Um dia o ser humano quis ser Deus e assim criou seu próprio mundo. Mas sua criação não era a imagem e semelhança de Deus e nem dele próprio. Era um mundo de desarticulação de partículas, de desaproveitamento do serviço dévico e até de sua expulsão de alguns locais. Sim, porque quando se usa certos desinfetantes e quando se usa certos adubos, Deva não consegue se manter ali na terra. E não é só os devas, as abelhas também não estão conseguindo mais viver, né? Então, eles aqui reconhecem que nós estamos criando um mundo de desarticulação de partículas, de desaproveitamento do serviço dévico e até de sua expulsão de alguns locais. Esse serviço dévico é muito percebido. Aqueles que têm uma ligação com eles, e que mantêm uma certa ordem e disciplina em suas casas, vão começar a perceber que às vezes você faz um trabalho em casa de limpeza, um pouquinho não perfeito, e você sai, quando você volta, a casa está mais limpa do que quando você saiu. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu percebo isso muitas vezes. Então eu percebo que eu estou sempre reconhecendo que eles estão em volta, não? Porque percebo que a grama cresce logo com uma pequena chuva, percebo que as árvores ficam felizes quando chove, e eles então se comunicam com a gente. E eu vejo que às vezes eu não tenho tempo para dar uma última assim na casa, uma coisa, tirar uma coisa. Quando eu volto está limpo. Independentemente de quem foi limpar.
eles vêm e dão um toque ali, um toque de energia, e mantém no ambiente uma certa energia. É isso que ele está se referindo. E que nós expulsamos desses locais. Claro, se você liga um rádio, se você liga uma televisão altíssima, eles não conseguem ficar ali. Se você usa certos desinfetantes, eles não conseguem ficar muito tempo. E assim por diante. Bom, neste mundo antinatural, o homem que quis ser Deus desfrutou de satisfações à custa do sofrimento de muitos de seus irmãos. E ele não está se referindo só aos nossos irmãos humanos, não é? Ele está se referindo também aos nossos irmãos menores, que são os animais, aos nossos irmãos menores, que são os vegetais, não é? A mãe, ele está se referindo à mãe divina, à mãe universal. A mãe que tudo vê e observa, a princípio ficou em silêncio, mas em certo momento ingressou neste mundo artificial para alertar que aquele sonho sem medidas teria que terminar. Eles sabem que a Mãe Divina está nos acompanhando. Eles disseram que a Mãe Divina esteve em silêncio até agora, mas que, dada a situação, que ela resolveu se aproximar, que ela resolveu se mostrar para alertar que aquele sonho sem medidas teria que terminar, para que não se autodestruísse pela ação que gerávamos. O amor da mãe lembrou seus filhos, que eram irmãos e que não se unissem, que Deus não poderia retornar ao mundo de forma prevista. Eles têm consciência até que Cristo vai se retornar. Os devas da Terra da Irmandade são senhores devas, viu? Eles têm consciência e eles estão esperando Cristo mais do que nós. Deus não poderia retornar ao mundo da forma prevista se não se mudar isto. O destino daquele mundo de criações contrárias à vontade de Deus estava sendo construído dia após dia, minuto após minuto, em um tempo que só existia ali dentro. Quer dizer, nós criamos o nosso tempo, não é? Que não é o tempo real, que é um tempo cronológico, e estamos criando também um destino que impede muita coisa. Agora essa história se repete até o ponto em que chegou. Ele diz que essa história se repete porque isso já tinha acontecido na Lemúria, já tinha acontecido na Atlântida. E eles, como devas mais adultos, têm noção de tudo isto. E está nos lembrando que a Lemúria já foi destruída, já desapareceu praticamente toda, por causa de coisas que nós estamos repetindo, e que na Atlântida foi a mesma coisa. Porque tanto na Lemúria quanto na Atlântida desenvolveram uma tecnologia que também afetava muito os reinos da natureza. Então agora essa história se repete até certo ponto. E a partir daí ela não é conhecida. A partir daí ela é viva e congrega todos os reinos para uma participação consciente, a Mãe Divina. Não? Estamos disponíveis para auxiliá-los. Seres que se movem e criam sem parar, mas dizemos que poderiam aproveitar mais da nossa presença. Eles trabalham sem parar e nós poderíamos aproveitar mais da presença deles. Me parece, sabe, que nesses contatos tem um pouco de influência da Mãe Divina, tem um pouco de influência de Maria. Porque para eles citarem a mãe numa coisa destas, é porque ela está fazendo aí uma espécie de trabalho entre nós e eles, e entre eles e nós. Tudo que os une às criações próprias e que os leva à própria satisfação, nos afasta do vosso convívio. Sempre que nós estamos procurando a satisfação
nós os estamos afastando do nosso convívio. Porque eles não estão na vida para satisfação, eles estão na vida para criar. E sentem que eles nos ajudam a ser criados e que nós não vivemos para criar. E eles então veem esses adultos que não vivem para criar. E eles que colaboraram na nossa criação. Isto tem a Mãe Divina aqui de permeio para que a gente compreenda certas coisas. Tudo o que os une à criação e que os leva ao serviço a qualquer um dos reinos criados nos aproxima, nos ativa e podemos com alegria servi-los tal qual está previsto. Então, este reino espera que a gente mude de atitude, porque eles vão completar a criação deles daqui por diante. Enquanto nós vivermos, eles estão nos ajudando na criação. Nós não temos consciência do que eles estarão fazendo nos nossos corpos sutis, não? Quando nós deprimimos tanto os nossos corpos sutis. Vocês não imaginam? Quando você está diante de um aparelho de televisão, o que está acontecendo com o seu corpo etérico, com o seu corpo astral? Você não imagina a destruição que está havendo ali, a confusão que está, os raios que estão sendo emitidos para esses corpos internos, para esses corpos sutis. E eles ali trabalhando para manter o equilíbrio de tudo isso. Abram as portas para nós, para que possamos seguir juntos e construir um desfecho de amor e verdadeira redenção para esta história que compartilhamos. Eles se consideram nossos companheiros de criação. Nós estamos compartilhando uma história e eles com mais consciência do que nós. Em nome de todas as nascentes desta região, lhes ofertamos uma vivência conosco em união e harmonia, para que simplesmente possam sentir nossa presença, em nome de todas as nascentes. Aqui, o principal seria nós estarmos em contato com eles, e não usando processos para ativar as nascentes, porque as nascentes vão ser ativadas quando as águas quiserem. Não quando nós quisermos, é quando as águas quiserem, porque as águas estão mudando de posição no planeta. Porque as águas estão vendo que nós as estamos deteriorando, está deteriorando demais também, não é? Então, aqui, em nome de todas as nascentes desta região, lhes ofertamos uma vivência conosco em união e harmonia, para que simplesmente possam sentir nossa presença. Encontrem-se conosco, na beira da nascente, com o coração puro e a alma presente. Aqui nós já sabemos, né, que se as nascentes começarem a secar, se começar a faltar água, vocês vão lá com o coração puro, não é? Com a alma presente, que com a alma eles se entendem. E aí a água volta. Sem nada querer, estejam disponíveis para viver essa união simples e amorosa. Isto tudo, sabe, está ligado a outras coisas, não só a água. Isso está ligado a frutíferas, que dependem dos devas também para frutificarem. E se nós não tivermos estas coisas só como objetos materiais, só ter uma frutífera não é só para colher fruta, comer, jogar metade no lixo e não cuidar da árvore. Aqui não se conversa com as árvores, não se tem as árvores como coisa viva. Se tem as árvores como uma produtora de coisas, uma produtora de frutas. E o mesmo com as nascentes, nós vivemos atrás de utilidade somente e transformamos todos esses nossos irmãos dos reinos menores em objetos de utilidade. E eles não vivem para isso. Eles vivem para criar as coisas.
Nós plantamos uma macieira porque queremos colher maçã para comer. Nós não pensamos que podemos plantar uma macieira para cuidar de uma árvore para que ela se realize. E óbvio que o serviço dela seria nos dar as maçãs. Mas aquelas maçãs teriam um valor superior, não o valor que as maçãs têm quando as macieiras são tratadas como produtoras. Produtoras que você vai comercializar o que elas produzem. Então veja que nós vivemos uma vida que é completamente estranha para para esses elementos dos outros reinos que têm muita consciência do que eles estão fazendo aqui. Tem mais consciência do que nós. Esperamos por todos os que sintam participar de encontro conosco, que estavam propondo para que a gente fizesse um encontro com eles no encontro das árvores. Mas durante o encontro das árvores, os videntes estavam ocupados com outras coisas e não puderam estar presentes nisto. Durante o encontro estaremos presentes por amor a toda a criação e pedimos que nos abram as portas e assim poderemos compartilhar muitas sementes de luz. Então, durante o encontro, nós estávamos muito ocupados já com coisas marcadas, mas durante o encontro aconteceram muitas coisas que supriram isto. E eu estou lendo isto para a gente ter consciência de com que estamos lidando, né, aqui em Figueira, desde o princípio, aliás, e para ver se mudamos um pouco de posição, se mudamos um pouco de ponto de vista diante dessas coisas todas. Porque assim como houve dificuldades com a água muito recentemente, vão haver muito maiores dificuldades daqui para o futuro, com muitas coisas. E precisa que a gente desenvolva esse processo de nossa relação com o invisível para que a gente possa atenuar um pouco o processo pelo qual vamos todos passar. E ele está dizendo que agradece a nossa atenção e que aceitemos a oferta do seu amor. Isto é, estão nos mandando uma mensagem de amor. E vamos ver se, entre tantas pessoas que estão aqui, se existe alguém que vai poder assumir, não? Uma atitude, principalmente aqui dentro, assumir uma atitude diferente com relação a esses devas e a esses elementais, porque tem os elementais que são outro nível também desse mesmo reino e que podem estar muito mais juntos conosco.